A obra em questão apresenta um documento colaborativo que visa consolidar e organizar uma variedade de conteúdos pertinentes ao basquetebol. Estruturado como uma revisão abrangente, este material é projetado para apoiar processos educacionais e esportivos em diversos ambientes, facilitando a troca de conhecimentos e ampliando as bases pedagógicas. O foco principal reside na promoção do desenvolvimento do esporte por meio da educação, incentivando práticas que fortalecem a formação de indivíduos tanto no âmbito acadêmico quanto no esportivo. A proposta é que todos os envolvidos se dediquem à leitura atenta deste documento, contribuindo com sugestões e críticas construtivas que possam enriquecer essa iniciativa coletiva. Assim, o texto não apenas busca informar, mas também engajar os leitores em um diálogo contínuo sobre as melhores práticas no ensino do basquetebol. Agradecemos a leitura deste e-book. Atenciosamente, Ezebo Rede Internacional de Basquete EDUCATIVO Brasil, um país continental Adair José Pereira da Rocha, SORCID, 00000002-3308-121X, ou Mônica Cristina Flash, SORCID, 00000003-1488-7290, Valdomiro de Oliveira, 0000000287098471, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUCPR Universidade Federal do Paraná, UFPR Universidade do Estado de Santa Catarina, UDEC Editora, Adair José Pereira da Rocha Conexão Esporte e Saúde ECG, 15280734100001 Atividades Secundárias, CNAE 58115100. Edição de livros 13 anos no mercado Rede Internacional de Basquete Educativo, ou Brasil uma país continental veiculação digital situação registrado data de criação 26 de agosto de 2025 16 horas e 3 data de registro 2708-2025 11 horas e 56 ISBN 978-65-9885180 4 Endereço da sede Rua Luiz Leopoldo Landau, 673, Casa 03, Bairro Novo Mundo, Curitiba, PR, CEP 81050-120 Curitiba e 2025 Organizadores, Adair José Pereira da Rocha, Curitiba PR, Brasil, o Mônica Cristina Flash, Palhoça, SC, Brasil, colaboradores do Basquete Nacional e Internacional, Dante de Rose Júnior, São Paulo, Brasil, Hector Cocuzambra, Uruguai, o Mágio Cristine Lopes Dias, Mato Grosso, MT, Brasil, o Marcos Aurélio Guimarães Barbosa, Manaus, Brasil, Túlio Henrique de Siqueira, Belo Horizonte, MG, Brasil, o Valdomiro de Oliveira, Curitiba PR, Brasil, a RIB presta uma singela homenagem Michel Zamorano Cury in memoriam, e Michel Zamorano Cury, de 1956 a 2025, professor, técnico e educador, Michel Zamorano Cury dedicou sua vida ao basquetebol e à formação humana. Em Franca, cidade que respira esporte, deixou um legado de compromisso, respeito e paixão pelo jogo. Faleceu em 2 de agosto de 2025, aos 69 anos, vítima de complicações da esclerose múltipla. Sua partida representa uma perda imensa para a comunidade esportiva, mas sua memória permanece viva na história do basquetebol brasileiro e nas vidas que transformou. Seu exemplo inspira gerações e seguirá presente em cada quadra onde o basquete continuar a pulsar. 5. Introdução à RIB 1.1 Objetivos de apresentar o basquete de uma forma educativa. A Rede Internacional de Basquete Educativo, RIB, é uma iniciativa inovadora que busca promover a educação e o desenvolvimento por meio do basquetebol, unindo saberes e práticas de diferentes contextos educacionais e esportivos. Este subcapítulo explora os objetivos específicos da RIB, ressaltando a importância de fortalecer as práticas educativas e fomentar o intercâmbio de conhecimentos entre diversas culturas e realidades sociais. Um dos principais objetivos da RIB é promover uma educação inclusiva e acessível, reconhecendo o basquetebol não apenas como um esporte, mas como uma poderosa ferramenta pedagógica. Por meio do basquetebol, a RIB visa desenvolver habilidades sociais, emocionais e cognitivas nos praticantes, promovendo valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe. Essa abordagem educacional fundamenta-se na convicção de que o esporte pode ser um veículo para a formação integral do indivíduo, contribuindo para a sua formação como cidadão consciente e ativo. Além disso, a RIB tem como meta incentivar o intercâmbio de saberes entre educadores, treinadores e praticantes de basquetebol.
Esse intercâmbio é essencial para construir uma rede colaborativa que possibilite a troca de experiências e boas práticas, enriquecendo o conhecimento coletivo. Através de seminários, workshops e eventos internacionais, a RIB oferece um espaço onde profissionais de diferentes partes do mundo podem compartilhar suas vivências e metodologias, contribuindo para a evolução das práticas educativas no basquetebol. Outro objetivo central da RIB é a sistematização de conteúdos relacionados ao basquetebol educativo. Ao reunir informações, pesquisas e experiências, a RIB cria um acervo valioso que pode ser utilizado por educadores e treinadores em suas práticas diárias. Essa sistematização não apenas facilita o acesso a informações relevantes, mas também promove a reflexão crítica sobre as metodologias utilizadas no ensino do basquetebol, incentivando a inovação e a adaptação às necessidades contemporâneas. Um marco relevante na evolução do basquetebol foi a ampliação da participação feminina em competições de alto nível, processo que contribuiu para a valorização da igualdade de gênero no esporte. No Brasil, esse movimento se consolidou por meio da inserção de mulheres em ligas nacionais e internacionais, promovendo visibilidade e reconhecimento para as atletas. O basquetebol feminino não apenas abriu espaço para a prática esportiva de mulheres em diferentes contextos, mas também inspirou novas gerações de jovens a projetarem trajetórias esportivas e sociais mais amplas. Scotrin Rojas, o Vageti, o Oliveira, 2024. Do ponto de vista técnico e estratégico, o basquetebol também se transformou ao longo das décadas. Oliveira, 2018, observa que a evolução das táticas e a ênfase em novos estilos de jogo, como a valorização dos arremessos de longa distância, alteraram a dinâmica competitiva e estimularam a especialização dos treinadores. Essa tendência acompanha o processo de profissionalização do esporte, em que o uso de dados e estatísticas avançadas passou a orientar decisões pedagógicas e de desempenho. À medida que o basquetebol se expande globalmente, sua prática transcende fronteiras e culturas, configurando-se como uma linguagem universal. Pais, 2019, e Rocha, 2023, ressaltam que a difusão internacional do basquetebol reflete não apenas seu caráter competitivo, mas também sua capacidade de promover valores educacionais e sociais, ao conectar pessoas de diferentes origens em torno de um mesmo jogo. Nesse contexto, a incorporação de tecnologias emergentes, como realidade aumentada e inteligência artificial, tende a transformar tanto a experiência do espectador quanto os processos de formação de novos talentos, sem perder de vista a dimensão pedagógica que sustenta a prática. Este subcapítulo evidencia que a história do basquetebol é marcada por marcos sociais, pedagógicos e tecnológicos que se entrelaçam em sua trajetória. Como ressalta Dante de Rose Jr., 2015, compreender essa evolução significa reconhecer que o esporte vai além da competição, dele constitui um espaço de integração de valores humanos, educacionais e sociais. Nesse sentido, a herança de Naismith, reinterpretada em contextos brasileiros contemporâneos, reafirma o compromisso do basquetebol com a formação integral e com a construção de comunidades de aprendizagem. 1.2 Importância da educação pelo esporte. A educação pelo esporte, especialmente no basquetebol, vai muito além da simples prática física. Ela se transforma em um meio poderoso para a promoção de valores essenciais, como disciplina, trabalho em equipe e resiliência. Esses princípios não apenas moldam atletas, mas também cidadãos conscientes e engajados. Ao integrar a educação ao basquetebol, é possível cultivar habilidades sociais e emocionais que são fundamentais tanto dentro quanto fora das quadras. Com isso, instituições, projetos, clubes esportivos são ambientes potencializadores para o ensino e aprendizado de habilidades sociais para a vida. Através de atividades e ações desenvolvidas com base em metodologias e propostas voltadas à filosofia de cada instituição, com objetivos bem definidos para além do ensino dos fundamentos técnico-táticos do basquetebol. Flash, Figueiredo, Fole, 2024. Imagem: a quadra de uma escola. Fonte: Fotos eBookmaker, 2025, 1.3 História e evolução do basquetebol. O basquetebol, uma das modalidades esportivas coletivas mais difundidas no mundo, apresenta uma trajetória que remonta à sua criação por James Naismith em 1891. Embora suas origens estejam vinculadas ao contexto norte-americano, a difusão e a apropriação do jogo no Brasil assumiram características próprias, que o transformaram em prática educativa, competitiva e social.
Rocha, 2022, destaca que o basquetebol, ao ser introduzido no país, rapidamente foi incorporado às escolas e clubes, configurando-se como importante ferramenta de formação esportiva e educacional. Nos seus primeiros momentos, o jogo possuía regras simplificadas e uma estrutura que privilegiava a adaptação às condições disponíveis. A evolução dessas normas e a crescente inserção do basquetebol em ambientes acadêmicos e escolares favoreceram sua expansão. De acordo com Oliveira, 2018, e Paz, 2019, o desenvolvimento das regras e das práticas pedagógicas associadas ao basquetebol possibilitou sua consolidação como modalidade olímpica e como esporte com potencial formativo, integrando dimensões motoras, cognitivas e sociais. A evolução do basquetebol não se limitou ao campo técnico-tático. Dante de Rose Jr., 2015, e ressalta que fatores sociais e culturais influenciaram decisivamente sua trajetória, especialmente nos processos de democratização e inclusão esportiva. No Brasil, a inserção do basquetebol em contextos escolares e comunitários refletiu mudanças sociais mais amplas, demonstrando que o esporte pode atuar como espaço de transformação, inclusão e enfrentamento de desigualdades. Vageti, 2020, e acrescenta que a prática do basquetebol educativo em ambientes formais e não formais contribuiu para ampliar o acesso ao esporte, consolidando-o como uma experiência coletiva marcada pela diversidade e pelo engajamento social. A tecnologia também desempenhou papel relevante na ampliação do alcance do basquetebol. As transmissões midiáticas, inicialmente televisivas e mais recentemente, digitais, impactaram a maneira como o jogo é consumido e vivenciado. As novas mídias favoreceram não apenas a visibilidade do esporte, mas também a criação de redes interativas entre praticantes, educadores e torcedores, tornando o basquetebol um fenômeno cultural de dimensão global e, ao mesmo tempo, localmente adaptado. Scotrin Rojas, o Vageti, o Oliveira, 2024. Nesse sentido, Rocha, 2023, reforça que a articulação entre mídia, tecnologia e educação esportiva contribui para fortalecer a identidade do basquetebol como instrumento de desenvolvimento humano e social. À medida que avançamos para o próximo subcapítulo, onde discutiremos os objetivos da Rede Internacional de Basquete, RIB, é fundamental refletir sobre como a educação no esporte pode ser um pilar para a construção de uma comunidade global de aprendizado. A RIB busca não apenas promover o basquetebol, mas também fortalecer as práticas educativas que o cercam, ampliando as referências pedagógicas e fomentando o intercâmbio de saberes. Como podemos, então, utilizar esses princípios para moldar o futuro do basquetebol educativo? Essa é a questão que nos guiará adiante. Imagem, a importância das diferentes possibilidades de ensino-fonte em Photo eBookmaker 2025. Nesse sentido, entende-se como o papel de projetos esportivos, realizados em ambientes educacionais, para além da formação das modalidades específicas, apresentarem importante papel social, no que condiz à disseminação de valores, como a cidadania, ou a responsabilidade, ou a inclusão, ou a integração social, ou a autoafirmação, ou a apropriação de outros espaços sociais e o conhecimento de outras culturas. Flash et al., 2018. Com isso, programas esportivos que incorporam elementos educacionais resultam em ganhos significativos no desenvolvimento de competências sociais, com jovens do basquetebol educativo apresentando maior cooperação e menor incidência de comportamentos agressivos. Esse dado converge com as análises de Rocha, 2022, que aponta o esporte como um espaço de construção de valores coletivos e de integração social. O basquetebol, além de fomentar habilidades técnicas e táticas, precisa ser entendido como ambiente de formação integral. A resiliência, destacada pela OMS de 2023 como fundamental para a saúde mental, pode ser cultivada na superação de adversidades próprias do treino e da competição. Nesse sentido, Paz, de 2019, e Oliveira, de 2018, reforçam que a pedagogia do esporte deve contemplar tanto o desempenho físico quanto a constituição de sujeitos capazes de enfrentar desafios dentro e fora das quadras. A dimensão inclusiva e social do basquetebol se expressa em iniciativas como o programa Ops for Hope, de 2022, que alia a prática esportiva a oficinas de liderança e resolução de conflitos em comunidades vulneráveis. No contexto brasileiro, experiências semelhantes ampliam a participação de diferentes públicos, fortalecendo a diversidade e promovendo a equidade no esporte. Scotrin Rojas, o Vageti, o Oliveira, 2024. Outro aspecto relevante é a articulação entre esporte e desempenho acadêmico.
tendo em vista que a formação esportiva e escolar é um desafio a ser enfrentado por muitos adolescentes e jovens que precisam conciliar a dedicação ao esporte e a rotina de estudos ao mesmo tempo, o apoio de pessoas próximas como familiares, professores e colegas é de fundamental importância para que a conciliação dos contextos seja conduzida de forma positiva. Flash et al., 2023. Outro estudo que corrobora com estas informações, associa a prática sistemática do basquetebol à disciplina, ao comprometimento e ao desenvolvimento de competências transferíveis ao ambiente escolar, de Rose Jr., 2015. Nesse contexto é possível observar que a rotina de estudos de atletas estudantes é atrelada aos estágios de formação esportiva e à carga horária semanal de treinamento. Sendo observado que o comprometimento e a dedicação a ambas as formações, de acordo com as possibilidades e escolhas dos atletas estudantes, se configuram como o melhor caminho para a condução e melhor desenvolvimento dessa conciliação. Flash et al., 2023. Por fim, autores como Rocha, 2023, e Oliveira, 2018, ressaltam que a educação no esporte deve ser compreendida como parte de um ecossistema colaborativo envolvendo escolas, clubes e comunidades. Essa integração, viabilizada por parcerias e trocas de conhecimento, consolida o basquetebol como ferramenta educativa e social capaz de potencializar o desenvolvimento integral dos jovens. Personagens educacionais. Fonte: RIB, de 2025. Ademais, a RIB busca fortalecer a formação de educadores e treinadores, oferecendo recursos e suporte para o desenvolvimento profissional contínuo. A capacitação é fundamental para garantir que os profissionais estejam atualizados com as melhores práticas e abordagens pedagógicas. Programas de formação, tanto presenciais quanto online, são disponibilizados para atender às demandas de um público diversificado, assegurando que todos tenham acesso a uma educação de qualidade no âmbito do basquetebol. Em um mundo cada vez mais globalizado, a RIB também se propõe a abordar questões de diversidade e inclusão no basquetebol. O reconhecimento das diferentes realidades sociais e culturais é crucial para a construção de um ambiente esportivo acolhedor e respeitoso. A RIB incentiva a participação de grupos historicamente marginalizados, promovendo ações que garantam que todos tenham a oportunidade de praticar e se beneficiar do basquetebol, independentemente de sua origem ou condição social. Por fim, a RIB mantém um olhar voltado para o futuro, buscando constantemente novas formas de integrar tecnologia e inovação nas práticas educativas. A utilização de ferramentas digitais e plataformas online pode potencializar o aprendizado e facilitar o acesso a conteúdos educativos, tornando o basquetebol mais acessível a um público amplo. A RIB está atenta às tendências emergentes e busca incorporar essas inovações em suas propostas, garantindo que a educação no basquetebol evolua junto com as necessidades da sociedade contemporânea. Em suma, os objetivos da Rede Internacional de Basquete Educativo são amplos e interconectados, refletindo a complexidade e a riqueza do basquetebol como ferramenta educativa. Ao promover a educação inclusiva, o intercâmbio de saberes, a sistematização de conteúdos, a formação de profissionais e a valorização da diversidade, a RIB se posiciona como um agente transformador no cenário esportivo e educacional. À medida que avançamos para o próximo capítulo, que abordará os princípios pedagógicos no basquetebol, é fundamental reconhecer como esses objetivos se entrelaçam com as práticas educativas e moldam o futuro do esporte em contextos educacionais. Arte no basquetebol fora das quadras. O artista Rafael Camargo, pai de atleta e professor de designer na PUC-PR, fez durante uma capacitação para os pais um desenho ao mesmo tempo dos debates que foram realizados em um campo de basquete. Pode-se observar detalhes que têm ligação com os bons hábitos dos pais na torcida. Fonte: Camargo, de 2025. Imagem: debate sobre a conduta dos pais. Estrutura pedagógica. 2.1 Mostrar a importância da organização e planejamento dos treinos. O treinamento no basquetebol transcende o mero aprimoramento das habilidades físicas, deve ser alicerçado em princípios educativos que favoreçam tanto o desenvolvimento técnico quanto o mental dos jogadores. Essa abordagem holística é fundamental para moldar atletas completos, preparados para enfrentar os desafios do esporte e da vida. Neste subcapítulo, examinaremos diversas abordagens educativas aplicáveis ao treinamento de jogadores, enfatizando sua relevância e impacto no progresso esportivo. Tradicionalmente, o basquetebol tem sido considerado um veículo para promover a atividade física e a competição.
Contudo, ao evidenciarmos a mudança geracional e a mudança com relação aos ambientes de prática esportiva oferecidos atualmente, é possível perceber que as condições ofertadas em cada contexto são diferentes, assim como o processo de ensino da modalidade. Por isso, ao evidenciarmos os contextos de formação esportiva, entende-se como necessária e imprescindível uma organização da metodologia de ensino para que a modalidade transmita para além das habilidades básicas e fundamentos o ensino de valores, life skills, desenvolvendo em seus participantes outras habilidades sociais através do esporte. Flash, Figueiredo, Fole, 2024. Essas habilidades são essenciais, não apenas dentro da quadra, mas também na vida cotidiana dos jovens atletas. Ao adentrarmos na especificidade do treinamento de basquetebol, quando voltamos nosso olhar para o ensino-aprendizagem do basquete na iniciação, especificamente o mini-basquetebol, uma das metodologias de ensino é através da aprendizagem baseada em jogos. Ao buscar a estruturação de uma aula é necessária uma organização dos objetivos determinados com a faixa etária das crianças, bem como a definição das atividades que farão com que o profissional consiga atingir aquele objetivo proposto. Sendo assim, a delimitação de atividades para o início da aula e treinamento no de aquecimento, que podem ser realizadas por meio de brincadeiras, são de extrema importância para o engajamento e a participação de maneira positiva na aula. Subsequente a isso, determinado como parte principal, serão inseridas as atividades práticas, sendo elas atividades motoras, que visam desenvolver as habilidades básicas e os fundamentos do basquetebol. Posteriormente, ocorrem os pequenos jogos, considerados mais livres, para o divertimento e a interação das crianças. Por fim, ocorre uma conversa final sobre a aula, visando-se saber a opinião dos participantes, juntamente com atividades de relaxamento. Flash, Figueiredo, Fole, 2024. Essa abordagem permite que os jogadores adquiram habilidades técnicas e táticas em um ambiente dinâmico e interativo. Em vez de se restringir a exercícios repetitivos, os treinadores podem criar situações de jogo que desafiem os atletas a aplicar suas habilidades em contextos reais. A personalização do treinamento é outra abordagem significativa. Cada jogador possui um conjunto único de habilidades, experiências e necessidades. Assim, adaptar o treinamento às características individuais pode maximizar o potencial de cada atleta. Pesquisa do Instituto Nacional de Esporte da França indica que a personalização no treinamento resulta em um aumento considerável no engajamento e na motivação dos jogadores, levando a desempenhos superiores em competições. Dupont, 2023. Essa estratégia não apenas desenvolve habilidades específicas, mas também cria um ambiente de aprendizado mais inclusivo e acolhedor. A inclusão de práticas reflexivas no treinamento é outra abordagem educativa que merece destaque. A reflexão permite que os jogadores analisem suas experiências, identifiquem áreas de melhoria e estabeleçam metas pessoais. Um estudo conduzido pela Universidade de Toronto em 2023 revelou que a prática reflexiva está associada a um aumento de 25% na retenção de habilidades aprendidas durante o treinamento. Martinez, 2023. Isso sugere que, ao incentivar os jogadores a refletirem sobre seu desempenho, os treinadores podem facilitar um aprendizado mais profundo e duradouro. Além disso, promover um ambiente de apoio e colaboração é essencial para o sucesso das abordagens educativas no basquetebol. Criar uma cultura de respeito e encorajamento entre os jogadores não apenas melhora a dinâmica da equipe, mas também facilita o aprendizado. Um estudo da Universidade de Michigan, publicado em 2024, destacou que equipes que cultivam um ambiente positivo têm 40% mais chances de alcançar seus objetivos coletivos. Taylor, 2024. Isso demonstra que o aspecto social do treinamento é tão importante quanto o desenvolvimento técnico. À medida que avançamos neste capítulo, aprofundaremos a análise do desenvolvimento de habilidades e competências no basquetebol, examinando como essas abordagens educativas podem ser integradas de maneira eficaz. A conexão entre teoria e prática será um foco central, permitindo que os leitores compreendam como aplicar esses princípios em contextos reais de treinamento. Além disso, discutiremos a importância da inclusão e diversidade nas práticas educativas, garantindo que todos os jogadores tenham a oportunidade de se desenvolver plenamente. Em resumo, as abordagens educativas no treinamento de basquetebol são cruciais para formar atletas não apenas habilidosos, mas também resilientes e conscientes.
Ao integrar metodologias como a aprendizagem baseada em jogos, a personalização do treinamento e a reflexão, os educadores podem criar um ambiente de aprendizado rico e significativo. O próximo passo será aprofundar a discussão sobre o desenvolvimento de habilidades e competências, onde examinaremos como essas abordagens podem ser implementadas de forma prática e eficaz. 2.2 Desenvolvimento de habilidades e competências. O desenvolvimento de habilidades e competências é essencial para o sucesso no basquete, assim como em qualquer esporte. No âmbito do basquetebol educativo, a aquisição de habilidades técnicas e estratégicas não apenas aprimora o desempenho dos jogadores, mas também favorece seu crescimento pessoal e social. Este subcapítulo examina metodologias eficazes para ensinar essas habilidades, destacando a importância do feedback e da prática constante. As habilidades técnicas, como dribles, arremessos e passes, são frequentemente ensinadas por meio de exercícios repetitivos. Contudo, a simples repetição não é suficiente. O feedback contínuo serve para que os jogadores possam ajustar suas técnicas e progredir. Um estudo publicado em 2024 na revista Journal of Sport Science demonstrou que atletas que receberam feedback imediato durante os treinos apresentaram um aumento de % na precisão de seus arremessos em comparação àqueles que não tiveram essa orientação. Rocha, 2025. Isso ressalta a importância de treinadores atentos e prontos para oferecer orientações construtivas durante as sessões de prática. Além das habilidades técnicas, o desenvolvimento de competências estratégicas é igualmente importante. Os jogadores devem aprender a ler o jogo, antecipar movimentos adversários e tomar decisões rápidas. A utilização de jogos simulados durante os treinos pode ser uma ferramenta eficaz nesse aspecto. Um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo em 2023 mostrou que a aplicação de simulações de jogo melhorou a capacidade de tomada de decisão dos jogadores em 40%. Universidade de São Paulo, 2023. Essas simulações permitem que os atletas pratiquem em um ambiente controlado, onde podem experimentar diferentes estratégias sem a pressão de uma competição real. A prática constante constitui um pilar essencial no desenvolvimento das habilidades esportivas. Estudos no campo da pedagogia do esporte e da aprendizagem motor evidenciam que a repetição organizada e intencional favorece a consolidação de padrões técnicos e táticos, permitindo que movimentos inicialmente complexos sejam executados de forma mais automática e eficiente. Nesse sentido, a prática deliberada, caracterizada pela repetição focada, pela análise crítica e pela autoavaliação do praticante, mostra-se mais efetiva do que a prática casual ou desestruturada. Criar ambientes de treino que favoreçam a prática intencional, sustentados por feedback constante e reflexivo, torna-se, portanto, fundamental para o progresso de atletas em diferentes etapas de sua trajetória esportiva. Soliveira, Onvageti e Paz, 2022, Rocha, 2025. É igualmente relevante considerar a individualidade de cada atleta. Cada jogador apresenta um estilo próprio, marcado por diferentes áreas de potencialidade e de fragilidade. A personalização do treinamento, quando orientada a essas especificidades, possibilita a maximização do desenvolvimento esportivo e favorece maior engajamento no processo de aprendizagem. A perspectiva de um enfoque individualizado contribui para que os atletas ampliem sua satisfação, avancem em seu desempenho e construam trajetórias esportivas mais consistentes. Dessa forma, compreender e respeitar as singularidades torna-se um diferencial significativo na formação de jogadores. Soliveira, Onvageti e Paz, 2022, Rocha, 2025. Treinadores e educadores devem estimular uma cultura de aprendizado contínuo, em que o erro seja compreendido como parte do processo formativo. Essa perspectiva contribui para o desenvolvimento técnico, para a resiliência e para a autoconfiança dos jogadores. Ambientes positivos de ensino ampliam a motivação e favorecem desempenhos mais consistentes. No próximo subcapítulo, ao tratar de inclusão e diversidade no basquetebol educativo, torna-se necessário refletir sobre como garantir que todos os atletas, independentemente de suas condições, tenham oportunidades reais de desenvolvimento. Soliveira, Onvageti e Paz, 2022, Rocha, 2025. 2.3 Inclusão e diversidade nas práticas. A inclusão e a diversidade são fundamentais no basquete educativo, pois criam um ambiente esportivo que acolhe todos os indivíduos, independentemente de suas habilidades, origens ou características pessoais.
Este subcapítulo revisita conceitos centrais discutidos anteriormente, ressaltando a importância de garantir oportunidades equitativas para todos os jogadores se desenvolverem. Ao longo deste texto, exploraremos práticas que promovem a inclusão e a diversidade, além de suas implicações para o futuro do basquete educativo. O basquete, assim como muitos outros esportes, possui um grande potencial para ser um agente de mudança social. Por meio da prática inclusiva, é possível não apenas aprimorar as habilidades atléticas dos jogadores, mas também cultivar valores como respeito, empatia e trabalho em equipe. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard em 2023 revelou que programas esportivos que adotam práticas inclusivas resultaram em um aumento % na coesão de grupo entre os participantes, evidenciando a eficácia dessas abordagens na construção de comunidades mais unidas. Uma das estratégias mais eficazes para promover a inclusão no basquete é a adaptação das atividades e regras do jogo. Isso pode envolver a modificação do tamanho da bola, a altura da cesta ou até mesmo a formação de equipes mistas que incentivem a participação de jogadores com diferentes habilidades. Por exemplo, a Liga de Basquete Adaptado, criada em 2022, implementou um formato de jogo que permite a inclusão de atletas com deficiências, resultando em um aumento significativo na participação e no engajamento dos jovens. Essa iniciativa não apenas promoveu a inclusão, mas também desafiou estereótipos e preconceitos associados ao esporte. Além disso, a capacitação de treinadores e educadores é crucial para assegurar que as práticas inclusivas sejam efetivamente implementadas. Programas de formação que abordam a diversidade e a inclusão devem ser parte integrante da formação de profissionais no basquete. Um relatório da Federação Internacional de Basquetebol, FIBA, de 2023 destacou que treinadores que receberam formação específica em inclusão apresentaram uma melhoria de % na capacidade de engajar jogadores de diferentes origens e habilidades. Essa formação deve incluir não apenas técnicas de ensino, mas também uma sensibilização sobre as barreiras que muitos jogadores enfrentam. Outro aspecto importante é a criação de um ambiente seguro e acolhedor. Estudos demonstram que ambientes positivos e inclusivos aumentam a motivação e a satisfação dos jogadores. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 2023 revelou que 78% dos jovens atletas relataram maior satisfação com a prática esportiva quando se sentiam incluídos e respeitados. Portanto, promover um espaço onde todos se sintam valorizados é fundamental para o desenvolvimento pessoal e esportivo dos jogadores. As iniciativas de inclusão e diversidade não se restringem apenas ao campo de jogo, elas devem ser refletidas em todas as esferas do basquete educativo, incluindo a administração de clubes e federações. A diversidade nas lideranças pode trazer novas perspectivas e soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo esporte. Em 2023, a Associação Brasileira de Basquete implementou uma política de diversidade que resultou em um aumento de 40% na representação feminina em cargos de liderança, demonstrando que a inclusão é um caminho viável e necessário para o progresso. Por fim, é essencial que a inclusão e a diversidade sejam vistas como processos contínuos e dinâmicos. O cenário do basquete educativo está em constante evolução, e as práticas devem ser adaptadas às necessidades dos jogadores e das comunidades. À medida que avançamos, é fundamental continuar coletando dados e feedback sobre a eficácia das iniciativas de inclusão, garantindo que as vozes de todos os jogadores sejam ouvidas e respeitadas. Em conclusão, promover a inclusão e a diversidade no basquete educativo não é apenas uma responsabilidade ética, mas também uma estratégia eficaz para o desenvolvimento do esporte. As práticas inclusivas fortalecem as comunidades, melhoram a experiência dos jogadores e contribuem para um ambiente mais justo e equitativo. Ao nos dirigirmos ao próximo capítulo, que abordará metodologias de ensino no basquete, é vital lembrar que a inclusão deve estar no cerne de todas as práticas educativas, moldando o futuro do esporte de maneira positiva e transformadora. 3 metodologias de ensino no basquetebol. O ensino do basquetebol ultrapassa a simples transmissão de fundamentos técnicos, como dribles, passes e arremessos. Ele exige a construção de ambientes de aprendizagem que estimulem a participação ativa, a motivação e o engajamento dos estudantes. De Rose Jr., 2015, e enfatiza que a prática pedagógica no basquetebol deve integrar aspectos cognitivos, afetivos e sociais, criando situações que favoreçam a compreensão do jogo e a tomada de decisões.
Nessa perspectiva, os ambientes positivos de ensino não apenas ampliam o interesse, mas também favorecem a retenção e a aplicação prática das habilidades adquiridas. Fonte: Valtores, de 2025, de Rose, de 2015. Uma das abordagens mais eficazes no ensino do basquete é a aprendizagem baseada em jogos. Essa técnica permite que os alunos pratiquem habilidades em situações reais de jogo, promovendo a tomada de decisões rápidas e a aplicação de estratégias. Um estudo publicado na revista Journal of Sport Science em 2024 demonstrou que a aprendizagem baseada em jogos melhora significativamente o desempenho dos jogadores em comparação com métodos tradicionais de ensino. Martins et al., 2024. Ao integrar jogos e simulações, os educadores criam um ambiente dinâmico que estimula a participação ativa dos alunos. Outra técnica essencial é o uso de feedback construtivo. O feedback deve ser específico, imediato e focado em aspectos que os alunos podem controlar. De acordo com a pesquisa de Lima e Costa, de 2023, um feedback eficaz não apenas aprimora a performance técnica, mas também eleva a autoconfiança dos jogadores. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer "o bom trabalho", um treinador pode afirmar "o seu arremesso foi melhor quando você manteve os pés alinhados". Essa especificidade ajuda os alunos a compreenderem exatamente o que precisam melhorar. A prática deliberada constitui um elemento central na formação esportiva. Trata-se de uma abordagem que envolve a repetição intencional e focada de habilidades específicas, direcionada ao aprimoramento da performance. Diferentes estudos no campo da pedagogia do esporte e da aprendizagem motor indicam que esse tipo de prática é um dos principais fatores para a conquista da excelência em qualquer modalidade esportiva, incluindo o basquetebol. Nesse processo, torna-se essencial que educadores e treinadores incentivem seus atletas a se engajarem em práticas estruturadas, acompanhadas de feedback e análise crítica. Esse tipo de organização amplia as chances de progresso técnico e tático, favorecendo o desenvolvimento contínuo ao longo da trajetória esportiva. Além disso, a incorporação de tecnologias no ensino do basquete tem ampliado as possibilidades pedagógicas. Recursos como vídeos de análise de desempenho e aplicativos de monitoramento permitem que os atletas visualizem suas ações, identifiquem falhas e reconheçam avanços. Relatórios da Federação Internacional de Basquetebol, FIBA, destacam que o uso de ferramentas tecnológicas pode aumentar significativamente a eficiência da aprendizagem, oferecendo novas perspectivas para a personalização do ensino e para a construção de ambientes de treino mais engajadores. Oliveira e Paz, 2012, Rocha, 2025. Por fim, é importante destacar que a diversidade nas técnicas de ensino é essencial para atender às diferentes necessidades dos alunos. Cada jogador possui seu próprio estilo de aprendizagem, e os educadores devem estar prontos para adaptar suas abordagens. O livro de Oliveira, Vaggetti e Paz, de 2022, enfatiza que a personalização do ensino resulta em maior motivação e engajamento dos alunos, contribuindo para um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e eficaz. À medida que avançamos neste capítulo, exploraremos como essas técnicas podem ser avaliadas e como o feedback pode ser utilizado para maximizar o potencial dos jogadores. Compreender as técnicas de ensino e aprendizagem é apenas o primeiro passo. A aplicação prática dessas abordagens no treinamento diário é o que realmente transforma o potencial em performance. Prepare-se para mergulhar nas metodologias de avaliação e feedback, que são fundamentais para garantir que os alunos não apenas aprendam, mas também se desenvolvam continuamente no emocionante mundo do basquete. 3.2 Avaliação e feedback no treinamento. A avaliação e o feedback desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento das habilidades no basquetebol, servindo como instrumentos que guiam tanto jogadores quanto treinadores em sua trajetória de aprendizado. No âmbito do basquetebol educativo, a avaliação vai além da simples medição de desempenho em jogos. Ela abrange uma variedade de aspectos, incluindo habilidades técnicas, táticas e comportamentais. Este subcapítulo examina diferentes métodos de avaliação e enfatiza a importância do feedback contínuo para aprimorar o desempenho dos jogadores. Retomando a discussão sobre a relevância da educação no esporte, é crucial entender que a avaliação deve ser um processo formativo, e não apenas um mecanismo de controle. De acordo com o estudo de Black e Williams, 2020, publicado na Educational Assessment, a avaliação formativa, que inclui feedback regular e construtivo, pode aumentar significativamente o engajamento e a motivação dos alunos.
No contexto do basquetebol, isso implica que os treinadores devem implementar avaliações que ajudem os jogadores a identificar suas áreas de melhoria e a reconhecer seus avanços ao longo do tempo. Diversas metodologias de avaliação podem ser aplicadas no treinamento de basquetebol. Uma abordagem comum é a avaliação baseada em competências, que foca na medição de habilidades específicas, como dribles, passes e arremessos. Essa metodologia permite que os treinadores identifiquem não apenas o nível atual de habilidade de um jogador, mas também as áreas que necessitam de desenvolvimento. Um exemplo prático é encontrado no programa de treinamento da NBA, onde os jogadores são avaliados regularmente em suas habilidades técnicas por meio de testes padronizados, possibilitando um acompanhamento detalhado de seu progresso ao longo da temporada. Outra metodologia eficaz é a avaliação através de jogos simulados. Durante essas sessões, os jogadores são colocados em situações de jogo real, permitindo que os treinadores observem seu desempenho em tempo real. Segundo um estudo de O'Sullivan e Tsangaridou, 2021, na Journal of Sport Sciences, essa abordagem não apenas fornece dados sobre habilidades técnicas, mas também revela aspectos táticos e de tomada de decisão sob pressão. A avaliação em ambientes simulados prepara os jogadores para os desafios que enfrentarão em competições reais. O feedback, por sua vez, deve ser específico, oportuno e orientado para a ação. Um feedback eficaz oferece informações claras sobre o que foi bem executado e o que pode ser aprimorado. Um estudo de Ati e Tim Perley, 2021, na Review of Educational Research sugere que o feedback que se concentra em processos e estratégias, em vez de meramente nos resultados, é mais benéfico para o aprendizado. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer a um jogador que ele precisa melhorar seu arremesso, um treinador pode explicar como ajustar sua mecânica de arremesso ou como posicionar melhor os pés para aumentar a precisão. Além disso, é essencial cultivar uma cultura de feedback dentro da equipe. Isso significa que os jogadores devem ser incentivados a fornecer feedback uns aos outros, promovendo um ambiente colaborativo de aprendizado. A pesquisa de Smith et al., 2022, na International Journal of Sports Coaching destaca que equipes que praticam o feedback mútuo tendem a ter melhor coesão e desempenho, pois os jogadores se sentem mais responsáveis pelo desenvolvimento coletivo. À medida que avançamos para o próximo subcapítulo, onde discutiremos a criação de ambientes de aprendizagem, é fundamental considerar como a avaliação e o feedback podem moldar esses ambientes. Como podemos garantir que os espaços de treinamento sejam não apenas locais de prática, mas também de crescimento e desenvolvimento contínuo? Essas questões serão exploradas à medida que nos aprofundarmos nas metodologias de ensino no basquetebol. 3.3 Criação de ambientes de aprendizagem. A criação de ambientes de aprendizagem é essencial para o desenvolvimento do basquete educativo. Neste capítulo, exploramos a importância das metodologias de ensino e da avaliação no treinamento, mas é fundamental entender como um ambiente adequado pode enriquecer a experiência de aprendizado dos jogadores. Um espaço de aprendizagem bem projetado não apenas facilita a aquisição de habilidades técnicas, mas também estimula a motivação e oferece o suporte emocional necessário para o crescimento pessoal e esportivo. Um aspecto na criação de ambientes de aprendizagem é a motivação dos jogadores. De acordo com a teoria da autodeterminação, formulada por D.C. Ryan, 2000, a motivação intrínseca é alimentada pela satisfação de três necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento. No contexto do basquete, isso implica que os treinadores devem proporcionar situações que permitam aos jogadores sentirem-se no controle de seu aprendizado, enfrentarem desafios adequados ao seu nível de habilidade e estabelecerem vínculos significativos com colegas e treinadores. Por exemplo, ao permitir que os jogadores escolham algumas atividades de treino, eles se tornam mais engajados e motivados a participar ativamente. Além disso, o apoio emocional é vital. Pesquisas indicam que um ambiente acolhedor pode aumentar a resiliência dos atletas e aprimorar seu desempenho. Smith et al., 2022. Isso envolve não apenas encorajamento verbal durante os treinos, mas também a construção de uma cultura onde o erro é encarado como parte do processo de aprendizado. Em vez de punir falhas, os treinadores devem cultivar uma mentalidade de crescimento, incentivando os jogadores a aprender com seus erros e a ver cada desafio como uma oportunidade de desenvolvimento. A diversidade também desempenha um papel importante na criação de ambientes de aprendizagem.
A inclusão de jogadores de diferentes origens, habilidades e experiências enriquece o ambiente e promove uma troca de saberes que beneficia todos os envolvidos. Um estudo da Universidade de Harvard em 2023 revelou que equipes diversas tendem a ter um desempenho superior, pois combinam diferentes perspectivas e abordagens para resolver problemas. Johnson, 2023. Portanto, é fundamental que educadores e treinadores adotem práticas que garantam a inclusão de todos os jogadores, independentemente de suas habilidades ou antecedentes. Por fim, a criação de ambientes de aprendizagem deve ser um esforço colaborativo. A Rede Internacional de Basquete Educativo destaca a importância do intercâmbio de saberes entre educadores e treinadores de diferentes contextos. Essa colaboração não só amplia as referências pedagógicas, mas também fortalece as práticas educativas, criando uma rede de apoio mútuo que beneficia todos os envolvidos. Ao compartilhar experiências e estratégias, os educadores podem desenvolver abordagens mais eficazes e adaptadas às necessidades específicas de seus jogadores. Em conclusão, a criação de ambientes de aprendizagem no basquete educativo é um processo complexo que exige atenção a diversos fatores, incluindo motivação, apoio emocional, diversidade, tecnologia e colaboração. À medida que avançamos para o próximo capítulo, que abordará a formação de educadores e treinadores, é essencial refletir sobre como esses elementos podem ser integrados na formação profissional. A capacidade de criar ambientes de aprendizagem eficazes não é apenas uma habilidade desejável, mas uma necessidade fundamental para o sucesso no basquete educativo. O futuro do esporte depende da nossa habilidade em cultivar espaços onde todos os jogadores possam prosperar e se desenvolver plenamente. O feedback, por sua vez, deve ser específico, oportuno e orientado para a ação. Um feedback eficaz oferece informações claras sobre o que foi bem executado e o que pode ser aprimorado. Um estudo de Ati e Timperley, 2021, na Review of Educational Research sugere que o feedback que se concentra em processos e estratégias, em vez de meramente nos resultados, é mais benéfico para o aprendizado. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer a um jogador que ele precisa melhorar seu arremesso, um treinador pode explicar como ajustar sua mecânica de arremesso ou como posicionar melhor os pés para aumentar a precisão. Além disso, é necessário cultivar uma cultura de feedback dentro da equipe. Isso significa que os jogadores devem ser incentivados a fornecer feedback uns aos outros, promovendo um ambiente colaborativo de aprendizado. A pesquisa de Smith et al., 2022, na International Journal of Sports Coaching destaca que equipes que praticam o feedback mútuo tendem a ter melhor coesão e desempenho, pois os jogadores se sentem mais responsáveis pelo desenvolvimento coletivo. Por fim, é importante ressaltar que a avaliação e o feedback não são processos isolados, mas partes integradas de um ciclo contínuo de aprendizado. A implementação de um sistema de avaliação eficaz deve ser acompanhada por um plano de ação que permita aos jogadores aplicar o feedback recebido em suas práticas. Como afirmado por Schenchen e Graber, 2023, na Physical Education and Sport Pedagogy, a conexão entre avaliação, feedback e prática é essencial para o desenvolvimento de habilidades duradouras no basquetebol. 4. Formação de educadores e treinadores. Fonte, adaptado por Barbosa, 2025. A capacitação e o desenvolvimento profissional são essenciais para a formação de educadores e treinadores no basquete. Em um esporte em constante evolução, a atualização das habilidades e conhecimentos dos profissionais não é apenas desejável, mas fundamental para assegurar a qualidade do ensino e a eficácia do treinamento. Este subcapítulo oferece uma visão abrangente sobre os programas de capacitação disponíveis, enfatizando sua importância e como podem ser utilizados para aprimorar as competências dos educadores e treinadores. 4.1 Capacitação e desenvolvimento profissional. O basquete, assim como muitos outros esportes, exige que seus praticantes estejam sempre alinhados com novas técnicas, táticas e metodologias de ensino. Segundo a Federação Internacional de Basquetebol, FIBA, a formação contínua de treinadores é crucial para promover um ambiente de aprendizado eficaz e para o desenvolvimento de atletas competentes. Um estudo da FIBA realizado em 2023 revelou que treinadores que participam regularmente de programas de capacitação têm 30% mais chances de implementar práticas pedagógicas inovadoras em suas equipes, resultando em um desempenho superior dos jogadores.
Os programas de capacitação apresentam uma ampla variedade de formatos e conteúdos, que vão desde cursos presenciais até plataformas online que oferecem flexibilidade e acessibilidade. Por exemplo, a NBA, uma das ligas de basquete mais renomadas do mundo, desenvolveu uma série de módulos de treinamento online que abordam desde fundamentos técnicos até estratégias de liderança e gestão de equipe. Esses cursos são projetados para atender tanto iniciantes quanto profissionais experientes, permitindo que todos se beneficiem de conhecimentos atualizados e relevantes. Além disso, a capacitação não se restringe apenas ao aspecto técnico do jogo. A formação de educadores e treinadores deve incluir também o desenvolvimento de habilidades interpessoais e de comunicação. A capacidade de motivar e inspirar os atletas é tão importante quanto o domínio das táticas de jogo. Um estudo da Universidade de São Paulo, publicado em 2023, indicou que treinadores que investem em sua formação emocional e comunicativa conseguem criar um ambiente mais positivo e produtivo, refletindo em melhores resultados em quadra. Ao voltarmos o olhar para as pré-condições humanas de instituições esportivas, é comum identificarmos uma minoria com relação à comissão técnica ou a profissionais que atuam em determinados ambientes. No entanto, tem locais que contam com coordenadores, professores, voluntários e estagiários, pelo simples fato de existir uma preocupação com o desenvolvimento profissional daqueles que estão envolvidos com a modalidade, sendo um ambiente de capacitação e desenvolvimento profissional para os diferentes agentes esportivos. Flash Figueiredo, Fole, 2023. Outro ponto importante é a diversidade de programas disponíveis. Organizações como a Confederação Brasileira de Basquetebol, CBB, oferecem cursos que vão desde a formação básica até especializações em áreas como psicologia do esporte e nutrição. Essa variedade permite que educadores e treinadores escolham o caminho que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos profissionais. A personalização da formação é uma tendência crescente, refletindo a necessidade de atender a diferentes contextos e realidades do basquete educativo. É fundamental ressaltar que a capacitação deve ser encarada como um processo contínuo. O mundo do esporte está em constante transformação, e novas pesquisas e descobertas estão sempre surgindo. Portanto, a atualização regular das habilidades é imprescindível. Participar de seminários, workshops e conferências é uma excelente maneira de se manter informado sobre as últimas tendências e inovações no basquete. A troca de experiências entre profissionais de diferentes regiões e culturas também enriquece o aprendizado e amplia as perspectivas sobre o ensino do esporte. Por fim, a colaboração entre educadores e treinadores é um elemento-chave para o desenvolvimento profissional. Redes de intercâmbio de saberes, como a Rede Internacional de Basquete Educativo, promovem a troca de experiências e boas práticas, contribuindo para a formação de uma comunidade global de aprendizado. Essas redes não apenas fortalecem as práticas educativas, mas também criam um espaço onde os profissionais podem compartilhar desafios e soluções, promovendo um crescimento coletivo. À medida que avançamos neste capítulo, exploraremos mais detalhadamente as metodologias de formação contínua e as redes de colaboração que são essenciais para o desenvolvimento de educadores e treinadores no basquete. A capacitação é apenas o primeiro passo em uma jornada que visa não apenas melhorar as habilidades individuais, mas também transformar o cenário do basquete educativo em todo o mundo. 4.2 Formação continuada e atualização profissional. A formação contínua e a atualização são fundamentais para o crescimento de educadores e treinadores no basquete. Enquanto a capacitação e o desenvolvimento profissional fornecem as bases para a prática educativa, é crucial aprofundar a importância da formação contínua, que não apenas complementa, mas também amplia as habilidades adquiridas ao longo da carreira. O basquetebol está em constante transformação, com novas técnicas, táticas e abordagens pedagógicas surgindo regularmente. Um estudo da Federação Internacional de Basquetebol, FIBA, realizado em 2023 revelou que 75% dos treinadores que participaram de programas de formação contínua relataram melhorias significativas em suas práticas de ensino e no desempenho de suas equipes. Isso evidencia que a atualização constante é uma necessidade para aqueles que desejam se manter relevantes e eficazes na área. Diversos métodos de formação contínua podem ser adotados por educadores e treinadores. A participação em cursos e workshops é um dos mais eficazes, pois oferece oportunidades para aprender diretamente com especialistas, trocar experiências com colegas e se familiarizar com as últimas tendências e inovações no esporte.
Além disso, a FIBA tem promovido uma série de cursos online, permitindo que treinadores de diferentes partes do mundo acessem conteúdos atualizados sem a necessidade de deslocamento, o que facilita a inclusão e a diversidade na formação. A mentoria também se destaca como uma abordagem importante. Programas de mentoria conectam educadores menos experientes a profissionais mais veteranos, possibilitando a troca de conhecimentos e experiências. Um estudo publicado na revista O Sport Coaching Review em 2023 demonstrou que treinadores envolvidos em programas de mentoria apresentaram um aumento de 30% na eficácia de suas estratégias de ensino. Essa troca intergeracional é essencial para construir um ambiente de aprendizado rico e dinâmico. Além disso, o uso de plataformas digitais e redes sociais tem se mostrado uma ferramenta poderosa para a formação contínua. Comunidades online, como grupos no Facebook e fóruns especializados, permitem que educadores e treinadores compartilhem recursos, discutam desafios e colaborem em projetos. De acordo com uma pesquisa da Universidade de São Paulo, USP, realizada em 2023, 68% dos treinadores brasileiros utilizam redes sociais como fonte de informação e aprendizado, destacando a relevância dessas plataformas na formação contemporânea. É importante ressaltar que a formação contínua deve ser encarada não apenas como uma obrigação, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. O envolvimento em atividades de atualização pode revitalizar a paixão pelo ensino e pela prática do basquete. A motivação intrínseca é um fator determinante para o sucesso na formação, conforme evidenciado por um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 2023, que concluiu que educadores motivados tendem a criar ambientes de aprendizagem mais estimulantes e eficazes. Por fim, a formação contínua deve ser acompanhada de uma avaliação crítica das práticas educativas. Refletir sobre a própria atuação é fundamental para identificar áreas de melhoria e promover um ciclo de aprendizado constante. O conceito de prática reflexiva, defendido por Donaldson em sua obra O The Reflective Practitioner, ou 1983, continua a ser relevante, enfatizando a importância de educadores e treinadores se tornarem aprendizes ao longo da vida. À medida que avançamos para o próximo subcapítulo, que abordará as redes de colaboração e intercâmbio de saberes, é essencial considerar como a formação contínua se entrelaça com a construção de comunidades de aprendizado. A colaboração entre educadores e treinadores não apenas enriquece a experiência formativa, mas também fortalece as práticas educativas no basquetebol, criando um ambiente onde todos podem prosperar. Como podemos, então, fomentar essas redes de colaboração e garantir que o conhecimento seja compartilhado de maneira eficaz? Essa será a nossa próxima discussão. 4.3 Redes de colaboração e intercâmbio de saberes. As redes de colaboração e intercâmbio de saberes são essenciais para a formação de educadores e treinadores no basquete. Neste capítulo, abordamos a importância da capacitação e do desenvolvimento profissional, além da necessidade de formação contínua. Agora, vamos explorar como essas redes podem ser utilizadas para facilitar o compartilhamento de conhecimentos e práticas, consolidando o aprendizado e enriquecendo a experiência de todos os envolvidos. No contexto do basquetebol educativo, as redes de colaboração funcionam como plataformas que conectam educadores, treinadores, atletas e pesquisadores. Elas promovem a troca de experiências, metodologias e recursos, criando um ambiente favorável ao aprendizado mútuo. Um exemplo disso é a Rede Internacional de Basquete Educativo, que organiza encontros e seminários onde profissionais de diferentes países compartilham suas práticas e inovações. Essas interações não apenas ampliam o repertório pedagógico, mas também cultivam uma cultura de cooperação e solidariedade entre os participantes. Um estudo conduzido por Silva et al., 2023, na Universidade de São Paulo revelou que 78% dos educadores entrevistados consideram as redes de colaboração fundamentais para seu desenvolvimento profissional. A pesquisa mostrou que, por meio dessas redes, os educadores têm acesso a novas abordagens pedagógicas e técnicas de treinamento que podem ser adaptadas às suas realidades locais. Essa troca de saberes é crucial, pois permite que os educadores se mantenham atualizados e relevantes em um campo em constante evolução. Além disso, as redes de colaboração promovem a inclusão e a diversidade no basquetebol educativo. Ao reunir profissionais de diferentes contextos culturais e sociais, essas redes possibilitam a troca de práticas que respeitam e valorizam as particularidades de cada grupo.
Um exemplo notável é o projeto O Basquete para Todos, que conecta comunidades de diversas regiões do Brasil, permitindo que educadores compartilhem estratégias para incluir jovens de diferentes origens no esporte. Iniciativas como essa não apenas enriquecem o conhecimento dos educadores, mas também fortalecem a prática do basquete como um meio de inclusão social. Entretanto, é importante reconhecer os desafios enfrentados pelas redes de colaboração. A falta de recursos financeiros e a escassez de tempo são barreiras frequentemente mencionadas por educadores que desejam participar ativamente dessas redes. Para superar esses obstáculos, é fundamental que instituições e organizações que promovem o basquetebol educativo busquem parcerias e financiamento para viabilizar a participação de mais profissionais. Além disso, o uso de plataformas digitais pode facilitar o acesso e a interação entre os membros das redes, permitindo que o intercâmbio de saberes ocorra de forma mais dinâmica e acessível. As perspectivas futuras para as redes de colaboração são promissoras. Com o avanço da tecnologia, novas ferramentas e plataformas digitais estão surgindo, oferecendo oportunidades inéditas para o intercâmbio de conhecimentos. Por exemplo, webinars e cursos online têm se tornado cada vez mais populares, permitindo que educadores de diferentes partes do mundo aprendam uns com os outros sem a necessidade de deslocamento. Essa tendência pode democratizar o acesso à formação de qualidade, tornando-a disponível para um número maior de profissionais. Em conclusão, as redes de colaboração e intercâmbio de saberes são cruciais para a formação de educadores e treinadores no basquete. Elas não apenas facilitam a troca de conhecimentos e práticas, mas também fortalecem a inclusão e a diversidade no esporte. Apesar dos desafios enfrentados, as oportunidades oferecidas por essas redes são vastas e têm o potencial de transformar a educação no basquetebol. Ao avançarmos para o próximo capítulo, que explorará práticas educativas e inovações, é fundamental refletir sobre como podemos continuar a fortalecer essas redes e garantir que todos os educadores tenham acesso às ferramentas e conhecimentos necessários para formar a próxima geração de atletas e cidadãos. Para além do intercâmbio de saberes entre projetos, instituições, treinadores e professores, o intercâmbio esportivo-cultural se faz de extrema importância ao evidenciarmos as diferentes possibilidades de aprimoramento esportivo e cultural oferecido às crianças, adolescentes e jovens através do esporte. Para além da participação em treinamentos e competições, treinos, jogos, clínicas, a experiência de intercâmbio internacional oportuniza experiências únicas de formação esportiva, a partir do conhecimento dos melhores clubes e centros de treinamento de basquetebol do mundo e para além disso, os aspectos positivos que essas vivências trouxeram para a formação pessoal dos participantes. A articulação entre o intercâmbio esportivo e até mesmo de lazer proporcionada pelas viagens internacionais auxiliam na integração de atletas de diferentes idades e culturas, além de oferecer elementos que auxiliam na formação integral dos indivíduos em suas diversas dimensões, sejam elas atitudinais, conceituais, éticas ou culturais. Pinto et al., 2019, ou Flash, Maciel, Folli, 2022. 5 Práticas Educativas e Inovação Fonte, adaptado por Barbosa, 2025. Nos últimos anos, o basquetebol tem passado por uma verdadeira revolução tecnológica que está redefinindo a forma como o esporte é ensinado e praticado. As inovações tecnológicas não apenas facilitam o aprendizado das habilidades técnicas, mas também criam um ambiente mais interativo e envolvente para os alunos. Neste subcapítulo, vamos explorar as diversas inovações que estão moldando o ensino do basquetebol e como elas podem ser utilizadas para aprimorar a formação de jogadores e treinadores. 5.1 Novas tecnologias no ensino do basquetebol. A integração de tecnologias digitais no ensino do basquetebol ganhou impulso com o surgimento de ferramentas como aplicativos de análise de desempenho, plataformas de vídeo e dispositivos de rastreamento. Essas inovações permitem que treinadores e atletas analisem o desempenho em tempo real, identifiquem áreas que precisam de melhorias e ajustem suas estratégias de treinamento de maneira mais eficaz. Por exemplo, softwares de análise de vídeo, como o Duo, possibilitam que os treinadores revisem jogadas específicas e ofereçam feedback detalhado aos jogadores, enriquecendo a compreensão tática do jogo. Além disso, a realidade aumentada e a realidade virtual, CRV, estão começando a ser incorporadas ao treinamento de basquetebol.
Com essas tecnologias, os jogadores podem simular situações de jogo em um ambiente controlado, permitindo que pratiquem decisões rápidas e desenvolvam habilidades sem a necessidade de um ginásio físico. Um estudo da Universidade de Stanford, publicado em 2023, revelou que o uso de simulações em RV pode aumentar a retenção de habilidades em até 40% em comparação com métodos tradicionais de treinamento. Outra inovação significativa é o uso de wearables, dispositivos que monitoram dados biométricos e de desempenho dos atletas durante treinos e jogos. Esses dispositivos, como relógios inteligentes e sensores de movimento, coletam informações sobre frequência cardíaca, velocidade e distância percorrida, permitindo que treinadores ajustem os planos de treinamento de acordo com as necessidades individuais de cada jogador. Uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia esportiva Catapulta, em 2024, indicou que equipes que utilizam wearables apresentam uma taxa de lesões 30% menor, devido à capacidade de monitorar a carga de trabalho dos atletas de forma mais precisa. As redes sociais e plataformas de compartilhamento de vídeo também desempenham um papel crucial na disseminação de conhecimento e na promoção do basquetebol educativo. Treinadores e jogadores podem compartilhar dicas, técnicas e experiências por meio de plataformas como YouTube e Instagram, criando uma comunidade global de aprendizado. Essa troca de informações não apenas enriquece o conhecimento dos praticantes, mas também democratiza o acesso ao aprendizado, permitindo que pessoas de diferentes origens se conectem e aprendam umas com as outras. No entanto, a adoção dessas tecnologias não ocorre sem desafios. É essencial que educadores e treinadores sejam capacitados para utilizar essas ferramentas de maneira eficaz. A formação contínua e a atualização sobre novas tecnologias são fundamentais para garantir que os profissionais do basquetebol consigam integrar essas inovações em suas práticas educativas. Além disso, é importante considerar o impacto da tecnologia na experiência do aluno. O uso excessivo de dispositivos pode resultar em uma desconexão com o aspecto humano do esporte, que é vital para o desenvolvimento social e emocional dos jogadores. Este subcapítulo introduz o papel transformador das novas tecnologias no ensino do basquetebol. À medida que avançamos, exploraremos projetos e iniciativas de sucesso que têm utilizado essas inovações de maneira eficaz, além de destacar a importância da integração entre teoria e prática no contexto esportivo. O futuro do basquetebol educativo está intimamente ligado à capacidade de educadores e treinadores de se adaptarem e adotarem essas novas ferramentas, assegurando que o aprendizado continue a evoluir e a inspirar novas gerações de atletas. 5.2 Projetos e iniciativas de sucesso. O basquetebol educativo transcende a mera prática esportiva, ele se revela como uma ferramenta poderosa para a promoção da educação e do desenvolvimento social. Nesse cenário, projetos e iniciativas bem-sucedidos surgem como exemplos inspiradores de como o basquete pode transformar vidas e comunidades. Este subcapítulo examina algumas dessas iniciativas, ressaltando suas abordagens, resultados e impactos. Um exemplo notável é o programa O Basketball for Good, que foi implementado em diversas cidades ao redor do mundo. Este projeto utiliza o basquete como um meio para promover a inclusão social e a educação entre jovens em situação de vulnerabilidade. Segundo um estudo da FIBA realizado em 2023, 75% dos participantes relataram melhorias em suas habilidades sociais e acadêmicas após um ano de participação no programa. A metodologia abrange treinamento técnico, workshops sobre liderança e sessões de mentoria, criando um ambiente propício para que os jovens desenvolvam não apenas suas habilidades esportivas, mas também competências essenciais para a vida. Outro exemplo significativo é o Ops for Health, um projeto que combina atividades físicas com educação em saúde. Implementado em escolas de comunidades carentes, o programa utiliza o basquete para ensinar sobre nutrição, prevenção de doenças e hábitos saudáveis. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 2023 revelou que as escolas que adotaram este programa observaram uma redução de 30% nos índices de obesidade infantil em 2 anos. O sucesso deste projeto demonstra como o basquete pode ser um veículo eficaz para disseminar informações cruciais sobre saúde e bem-estar. Além disso, iniciativas como o basquete na escola têm se mostrado fundamentais para integrar o esporte ao currículo escolar.
Este projeto, que já alcançou mais de 500 escolas no Brasil, promove aulas de basquete como parte da educação física, enfatizando a importância do trabalho em equipe, disciplina e respeito. Dados do Ministério da Educação de 2023 indicam que as escolas que implementaram o programa relataram um aumento de 20% na participação dos alunos em atividades extracurriculares, refletindo um maior engajamento e interesse pela educação. Esses projetos não apenas oferecem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades esportivas, mas também abordam questões sociais críticas, como inclusão e saúde pública. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 2023 destaca que 82% dos educadores envolvidos em iniciativas de basquete educativo acreditam que o esporte pode ser um catalisador para mudanças sociais positivas. Essa percepção reforça a ideia de que o basquete, quando integrado de forma estratégica à educação, pode desempenhar um papel vital na formação de cidadãos mais conscientes e ativos. Além dos benefícios diretos para os participantes, essas iniciativas criam um efeito cascata nas comunidades. Ao envolver pais, professores e líderes comunitários, os projetos de basquete educativo promovem um senso de pertencimento e responsabilidade coletiva. O estudo da FIBA mencionado anteriormente também revelou que 65% dos pais relataram um aumento no envolvimento familiar nas atividades escolares após a participação de seus filhos em programas de basquete. À medida que exploramos esses exemplos de sucesso, é crucial considerar como esses projetos podem inspirar educadores e treinadores em todo o mundo. A replicação de práticas bem-sucedidas, adaptadas às realidades locais, pode potencializar o impacto do basquete educativo em diferentes contextos. A troca de experiências e a colaboração entre instituições são fundamentais para fortalecer essa rede de aprendizado e inovação. Conforme avançamos para o próximo subcapítulo, onde discutiremos a integração de teoria e prática no esporte, fica evidente que o sucesso desses projetos vai além do desenvolvimento de habilidades esportivas. Eles exemplificam a importância de uma abordagem holística na educação, onde teoria e prática se entrelaçam, criando um ambiente propício para o crescimento pessoal e social dos jovens. Como podemos, então, garantir que essa integração seja efetiva e sustentável? Essa é a questão que exploraremos a seguir. 5.3 Integração de teoria e prática no esporte. A integração entre teoria e prática é um elemento essencial no ensino do basquete, pois possibilita que educadores e treinadores conectem conceitos teóricos à realidade vivida pelos atletas. Neste capítulo, abordamos como a educação no esporte vai além da simples transmissão de conhecimento técnico, englobando também a formação de valores, habilidades sociais e a promoção da inclusão. Agora, vamos aprofundar a discussão sobre como essa integração pode ser realizada de maneira eficaz e quais são suas implicações para o futuro do basquetebol educativo. É fundamental reconhecer que a teoria serve como a base sobre a qual as práticas são edificadas. Compreender as regras do jogo, as estratégias de ataque e defesa, e os princípios de condicionamento físico são aspectos teóricos que os jogadores devem dominar. Contudo, a verdadeira aprendizagem se concretiza quando esses conceitos são aplicados em situações reais de jogo. Um estudo de Cote e Gilbert, de 2009, evidenciou que a experiência prática é crucial para o desenvolvimento de habilidades esportivas, permitindo que os atletas testem e ajustem suas estratégias em tempo real, promovendo um aprendizado ativo e reflexivo. Além disso, a prática deve ser intencional e orientada por objetivos claros. Isso implica que os treinadores precisam planejar sessões de treinamento que não apenas enfatizem a repetição de habilidades, mas que também desafiem os jogadores a aplicar o que aprenderam em contextos variados. A metodologia de ensino deve incluir exercícios que simulem situações de jogo, possibilitando que os atletas estabeleçam conexões entre teoria e prática. De acordo com um relatório da National Coaching Foundation, 2022, treinos que incorporam cenários de jogo aumentam significativamente a retenção de informações e a capacidade de tomada de decisão dos jogadores. Outro aspecto importante é a relevância do feedback contínuo durante o processo de aprendizagem. O feedback deve ser específico e construtivo, auxiliando os atletas a compreenderem como aplicar os conceitos teóricos em suas ações práticas. A pesquisa de Ati e Timperley, 2007, sugere que um feedback eficaz pode elevar o desempenho dos alunos em até 30%. Portanto, educadores e treinadores devem criar um ambiente onde o feedback seja uma parte integrante do processo de aprendizagem, promovendo um ciclo de melhoria contínua.
No entanto, a integração de teoria e prática enfrenta desafios. Um dos principais obstáculos é a resistência à mudança nas abordagens tradicionais de ensino. Muitos treinadores ainda se concentram exclusivamente na técnica, desconsiderando a importância da compreensão teórica. Para superar essa barreira, é essencial que os educadores se mantenham atualizados sobre novas metodologias e pesquisas na área do esporte. A formação contínua e a troca de experiências em redes colaborativas, como a Rede Internacional de Basquete Educativo, podem ser ferramentas valiosas para fomentar essa evolução. Ademais, a diversidade de contextos em que o basquete é ensinado exige uma adaptação das práticas educativas. O que funciona em uma escola ou clube pode não ser eficaz em outro. Assim, é fundamental que os educadores conheçam seu público e ajustem suas abordagens conforme necessário. A personalização do ensino, que leva em conta as necessidades e características individuais dos atletas, pode facilitar a integração de teoria e prática, tornando o aprendizado mais significativo e relevante. O futuro do basquetebol educativo depende da capacidade de integrar teoria e prática de forma harmoniosa. Com o surgimento de novas tecnologias, como plataformas de análise de desempenho e aplicativos de treinamento, surgem oportunidades para enriquecer essa integração. Por exemplo, o uso de vídeos para analisar jogadas e discutir estratégias pode ajudar os atletas a visualizar a aplicação prática dos conceitos teóricos. Um estudo da Sport Science Review 2023 aponta que a utilização de tecnologia no treinamento pode aumentar a eficácia do aprendizado em até 25%. Em suma, a integração de teoria e prática no basquete é um processo dinâmico e essencial para o desenvolvimento dos atletas. Ao conectar o conhecimento teórico com a experiência prática, educadores e treinadores podem criar um ambiente de aprendizagem mais eficaz e envolvente. À medida que avançamos para o próximo capítulo, onde exploraremos o futuro do basquetebol educativo, é crucial refletir sobre como essas práticas integradas podem moldar a próxima geração de jogadores e educadores, assegurando que o basquete continue a ser uma ferramenta poderosa para a educação e o desenvolvimento pessoal. 6 Futuro do basquetebol educativo. Fonte adaptado por Barbosa, 2025. O basquetebol educativo, que une o desenvolvimento de habilidades esportivas a valores educacionais, se insere em um contexto repleto de transformações. Nesse cenário dinâmico, surgem tanto desafios significativos quanto oportunidades promissoras que podem influenciar o futuro do esporte. Compreender esses aspectos é fundamental para educadores, treinadores e gestores que desejam integrar o basquetebol de forma eficaz e impactante em ambientes educativos. 6.1 Desafios e oportunidades no cenário atual. Um dos principais desafios enfrentados atualmente é a necessidade de adaptação às mudanças sociais e tecnológicas. A digitalização crescente na educação impõe aos educadores a tarefa de incorporar novas tecnologias em suas práticas de ensino. De acordo com um estudo da Unesco de 2023, aproximadamente 70% das instituições de ensino estão investindo em plataformas digitais para facilitar o aprendizado. Contudo, essa transição apresenta dificuldades. Muitos educadores relatam desafios em encontrar recursos adequados e em desenvolver as competências necessárias para utilizar essas ferramentas de maneira eficaz. Unesco, 2023. A pandemia de Covid-19 também ressaltou a importância da saúde mental e do bem-estar dos alunos. As restrições impostas durante os períodos de isolamento impactaram negativamente a prática esportiva e a interação social, elementos essenciais para o desenvolvimento integral dos jovens. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 2024 aponta que a prática regular de esportes, como o basquetebol, pode reduzir em até 30% os níveis de ansiedade e depressão entre adolescentes. Assim, a promoção do basquetebol educativo deve ser encarada não apenas como uma atividade física, mas como uma estratégia de saúde mental. OMS, 2024. Durante esse período conturbado vivenciada por todo o mundo, os contextos esportivos precisaram se readequar à nova realidade, especificamente no caso de um projeto extensionista de basquetebol para crianças, os objetivos mudaram o foco momentaneamente, sendo destacado abaixo os principais objetivos do projeto naquele período: contribuir com a saúde física e mental das crianças atendidas e possibilitar a manutenção do contato entre os participantes do projeto, os professores e praticantes.
Enquanto uma das maiores barreiras durante este período foi a dificuldade enfrentada quanto à proibição de utilização de instalações e materiais do projeto na universidade, sendo necessária a adaptação de espaços e materiais nas residências dos participantes, além de limitações do acesso ao uso de plataformas digitais para as aulas em casa. No que diz respeito ao desenvolvimento das aulas, foram feitas em formatos síncronos e vídeos editados pelas professoras Flash Figueiredo, Fole, 2022. Por outro lado, esses desafios também criam espaço para inovações. A crescente conscientização sobre a importância da educação física e do esporte na formação de cidadãos saudáveis e engajados tem gerado um aumento no apoio governamental e privado. Em 2023, o governo brasileiro lançou o programa O Esporte na Escola, que visa incentivar a prática esportiva nas instituições de ensino, oferecendo recursos financeiros e materiais para a implementação de atividades esportivas, incluindo o basquetebol. Essa iniciativa representa uma oportunidade valiosa para educadores e treinadores que desejam integrar o basquetebol em seus currículos. Ministério da Educação, 2023. Outro aspecto positivo é o fortalecimento das redes de colaboração entre instituições de ensino e organizações esportivas. A troca de experiências e conhecimentos entre diferentes contextos enriquece as práticas educativas. Por exemplo, parcerias entre escolas e clubes de basquetebol têm se mostrado eficazes na criação de programas que não apenas ensinam habilidades técnicas, mas também promovem valores como trabalho em equipe, respeito e disciplina. Um estudo da Confederação Brasileira de Basquetebol em 2023 revelou que 85% dos alunos envolvidos em programas de basquetebol em parceria com clubes relataram melhorias em suas habilidades sociais e acadêmicas. Confederação Brasileira de Basquetebol, 2023. A inclusão e a diversidade são temas cada vez mais relevantes no basquetebol educativo. Promover um ambiente inclusivo, onde todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou origens, possam participar e se desenvolver, é um desafio que deve ser tratado com seriedade. Iniciativas que garantem a inclusão de meninas e meninos, assim como de alunos com deficiência, são fundamentais para construir um esporte mais justo e equitativo. O projeto O Basquete para Todos, implementado em várias escolas públicas em 2023, exemplifica como a inclusão pode ser promovida através do esporte, permitindo que todos os alunos tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Instituto Esporte e Educação, 2023. Em síntese, o cenário atual do basquetebol educativo é repleto de desafios e oportunidades que exigem uma abordagem proativa e inovadora. A capacidade de adaptação às novas realidades sociais e tecnológicas, a promoção da saúde mental, o fortalecimento das parcerias e a inclusão são aspectos que devem ser considerados por todos os envolvidos no processo educativo. Nos próximos subcapítulos, exploraremos mais profundamente as tendências e inovações que estão moldando o futuro do basquetebol educativo, além de discutir como construir uma comunidade sustentável de aprendizagem que beneficie todos os participantes desse importante campo. 6.2 Tendências e inovações no basquetebol. O basquetebol educativo encontra-se em constante evolução, impulsionado por tendências e inovações que remodelam suas práticas pedagógicas. No subcapítulo anterior, destacou-se a relevância da inclusão e da diversidade nos processos educativos. Agora, é oportuno investigar como novas abordagens metodológicas e tecnológicas podem ser incorporadas ao ensino do basquetebol, ampliando as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para estudantes de diferentes idades. Uma das transformações mais significativas refere-se à adoção de tecnologias digitais no treinamento e na análise de desempenho. Plataformas digitais e recursos interativos oferecem possibilidades de acompanhamento em tempo real, potencializando a retroalimentação entre treinadores e estudantes. Oliveira, 2018, e Rocha, 2022, observam que a utilização de ferramentas tecnológicas no contexto educativo esportivo favorece a sistematização do processo de ensino, tornando a prática mais dinâmica e acessível. Tais estratégias ampliam a capacidade dos educadores de fornecer feedbacks individualizados e de orientar a progressão do desenvolvimento motor e cognitivo. Outra tendência crescente é a gamificação aplicada ao ensino do basquetebol. Ao transformar o processo de aprendizagem em experiências lúdicas, com desafios e recompensas, aumenta-se o engajamento, sobretudo entre os mais jovens.
Pais, de 2019, argumenta que metodologias ativas, quando associadas ao jogo, fortalecem o protagonismo do estudante e intensificam sua motivação para a prática esportiva. Essa abordagem, como destacam Vageti, de 2020, e Flagicotrin, de 2022, contribui para o desenvolvimento integral ao conjugar elementos competitivos e cooperativos de maneira equilibrada. Outro avanço relevante é a incorporação da inteligência artificial e inteligência artificial como suporte ao processo pedagógico. A inteligência artificial possibilita a análise de padrões de movimento e o oferecimento de recomendações personalizadas, permitindo que treinadores adaptem os estímulos às necessidades individuais dos estudantes. Dante de Rose Jr., 2015, e ressalta que inovações desse tipo, quando orientadas por princípios pedagógicos, ampliam o alcance das práticas de ensino e auxiliam na construção de ambientes de aprendizagem mais eficientes e inclusivos. Nessa perspectiva, Rocha, 2023, enfatiza que a tecnologia deve ser vista não como substituta, mas como mediadora das interações humanas no basquetebol educativo, potencializando os vínculos sociais e a formação crítica dos envolvidos. Além das tecnologias, as metodologias de ensino estão passando por transformações. O conceito de aprendizagem baseada em projetos está ganhando destaque nas aulas de basquetebol. Essa abordagem permite que os alunos trabalhem em equipe para resolver problemas reais relacionados ao esporte, promovendo não apenas habilidades técnicas, mas também competências sociais e emocionais. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Educação Física em 2023 demonstrou que alunos envolvidos em atividades baseadas em projetos apresentaram um aumento de 30% na colaboração e comunicação em equipe. Essas inovações não apenas elevam o desempenho dos jogadores, mas também tornam o basquetebol mais acessível e inclusivo. Tecnologias assistivas, como dispositivos de realidade aumentada, estão sendo desenvolvidas para ajudar atletas com deficiências a participar plenamente do esporte. O projeto Ops for All utiliza realidade aumentada para criar experiências de treinamento personalizadas para jogadores com deficiência visual, permitindo que eles desenvolvam suas habilidades de maneira eficaz. Por fim, a sustentabilidade é uma tendência crescente que merece atenção. Iniciativas que promovem a sustentabilidade ambiental no basquetebol, como o uso de materiais recicláveis nas quadras e uniformes, estão se tornando comuns. A NBA lançou a campanha Green League, que visa reduzir a pegada de carbono das equipes e incentivar práticas sustentáveis entre os fãs. Em 2024, a Liga anunciou que 60% de suas arenas implementaram medidas de sustentabilidade, resultando em uma redução de 25% nas emissões de carbono. Essas tendências e inovações estão redefinindo o basquetebol educativo, criando um ambiente mais dinâmico e interativo para todos os envolvidos. À medida que avançamos para o próximo subcapítulo, será fundamental refletir sobre como esses desenvolvimentos podem ser integrados de maneira eficaz nas práticas educativas, garantindo que a comunidade do basquetebol continue a crescer e evoluir. Quais estratégias podem ser adotadas para construir uma comunidade sustentável de aprendizagem no basquetebol? Vamos explorar essas questões na próxima sessão. 6.3 Construindo uma comunidade sustentável de aprendizagem. A criação de uma comunidade sustentável de aprendizagem é essencial para o futuro do basquetebol educativo. Neste capítulo, abordamos a relevância da colaboração e do apoio mútuo, elementos fundamentais para o desenvolvimento de práticas educativas eficazes. Vamos explorar como podemos estruturar e fortalecer essa comunidade, assegurando que ela seja inclusiva, dinâmica e adaptável às necessidades de todos os seus membros. Uma comunidade sustentável de aprendizagem no contexto do basquetebol educativo deve se fundamentar em 3 pilares principais: colaboração, inovação e inclusão. A colaboração é a base sobre a qual se edifica o conhecimento compartilhado. Isso implica não apenas na troca de experiências entre educadores e treinadores, mas também na participação ativa dos estudantes e de suas famílias. De acordo com Rocha, 2021, as comunidades de aprendizagem que priorizam a cooperação entre os diferentes atores envolvidos no processo educativo ampliam o engajamento dos participantes e fortalecem a construção coletiva do conhecimento, consolidando um ambiente de apoio mútuo. A inovação, por sua vez, constitui elemento essencial para a manutenção da relevância das práticas educativas. O basquetebol, assim como outras modalidades coletivas, deve acompanhar as transformações sociais e tecnológicas que impactam o ensino.
Paz, de 2019, e Oliveira, de 2018, ressaltam que metodologias inovadoras, integradas a recursos digitais, contribuem para potencializar o desempenho esportivo e educacional, possibilitando feedback imediato e promovendo aprendizagens mais significativas. Nesse sentido, a busca constante por novas estratégias de ensino torna-se fundamental para estimular os estudantes e maximizar suas possibilidades de desenvolvimento. A inclusão, por sua vez, deve ser assumida como princípio central de qualquer comunidade de aprendizagem. O basquetebol educativo precisa estar acessível a todas as pessoas, independentemente de habilidades físicas, origem ou condições socioeconômicas. O estudo de Contrim Rojas, Ovageti Oliveira, 2020, evidencia que iniciativas voltadas à inclusão, como o basquetebol adaptado, ampliam a participação de estudantes com deficiência em contextos escolares e promovem valores de empatia e solidariedade. Esse enfoque fortalece o papel do esporte como ferramenta educacional e social. Por fim, para consolidar uma comunidade sustentável de aprendizagem, é necessário estruturar redes de apoio que conectem educadores, treinadores, estudantes e famílias. Dante de Rose Jr., 2015, argumenta que encontros formativos, seminários e grupos de estudo favorecem a troca de saberes, criando um sentimento de pertencimento entre os participantes. Esse pertencimento, como destaca Rocha, 2022, é elemento essencial para a motivação, o engajamento e a continuidade dos processos educativos no basquetebol. Outro aspecto importante é a formação contínua de educadores e treinadores. Para que uma comunidade de aprendizagem seja verdadeiramente sustentável, é necessário que seus líderes estejam permanentemente atualizados em relação às melhores práticas e tendências do basquetebol educativo. Paz, de 2019, e Oliveira, de 2018, destacaram que programas de capacitação e intercâmbio de experiências são indispensáveis para a consolidação de práticas pedagógicas inovadoras, permitindo que os profissionais estivessem preparados para responder às demandas sociais e educacionais do esporte. Estudos recentes de Oliveira, Ovageti e Paz, de 2020, evidenciaram que educadores que participaram de processos formativos contínuos apresentaram maior chance de implementar metodologias diferenciadas e eficazes em seus contextos de atuação. Além disso, é fundamental que a comunidade de aprendizagem esteja aberta a feedbacks e críticas construtivas. A busca por melhoria contínua deve ser entendida como um compromisso coletivo, no qual todos os participantes se sintam encorajados a contribuir com sugestões e reflexões. Flash, Figueiredo e Fole, de 2022, enfatizaram que esse processo de escuta e de construção compartilhada fortalece a identidade comunitária e amplia a diversidade de perspectivas no ambiente educacional em suas pesquisas realizadas na UDES e UFPR. Em síntese, a construção de uma comunidade sustentável de aprendizagem no basquetebol educativo exige esforço conjunto, inovação e compromisso com a inclusão. Rocha, 2022, apontou que, ao integrar esses elementos, o basquetebol transcende a dimensão esportiva e se afirma como instrumento pedagógico capaz de fomentar valores educacionais e sociais. De Rose Jr., 2015, reforçou que, ao refletir sobre essas práticas em diferentes contextos, projetasse um futuro mais colaborativo e inclusivo para todos os envolvidos na formação por meio do basquetebol educativo. Aliança Americana para a Saúde, Educação Física, Recreação e Dança, SAARD. Padrões Nacionais para Educação Física. Reston, SAARD, 2020. Disponível em https://www.aarded.org. Comissão Europeia. O papel do esporte na educação, uma perspectiva europeia. Bruxelas, Comissão Europeia, 2021. Disponível em https://s.europa.eu. Conselho Internacional de Ciências do Esporte e Educação Física, ICSP. Esporte e Educação, uma perspectiva global. Berlim, ICSP, 2022. Disponível em https://www.icsp.org. Vanessa Melina Rojas, Ovageti, Gislaine Cristina, Oliveira, Valdomiro de Basquetebol Feminino e Educação. SL, DSN, 2024. Cotrim, Vanessa Melina Rojas. Esporte escolar e práticas pedagógicas e desafios contemporâneos. Curitiba, Lapris, 2022. De Rose Jr., Dante. Basquetebol, aspectos pedagógicos e científicos.
Barueri, Manoli, 2015. Federação Internacional de Basquetebol, FIBA. Manual de Licença de Treinador da FIBA. Genebra, FIBA, 2021. Disponível em https://www.fiba.basquetebol.figueiredo AM, Costa, R. Pedagogia do Esporte, Teoria e Prática. Barueri, Manoli, 2023. Flash, Mônica Cristina, Figueiredo, J. P. Fole, A Fatores de Sucesso do Ambiente na Formação Esportiva de Crianças, o caso de um projeto extensionista de basquetebol. Educação Física y Ciência, La Plata, V26, N3, P115, Julho 7, 2024. Disponível em https://efic.face.1.edu.article/view/efice312/202221.flash, Mônica Cristina, Figueiredo, J. P. Fole, A Histórico e Objetivos de um Projeto Extensionista, Formação Esportiva de Crianças por meio do basquetebol. Revista Conexão UEPG, Ponta Grossa, V19, N1, 2023. DOI, https://doi.org/10.5212/rev.conexão.v.19.2194.5.035.flash, Mônica Cristina, Figueiredo, J. P. Fole, A. O basquetebol na pandemia da Covid-19, experiência de um projeto de extensão universitária. Gonzalez, RH, Ferreira, ML Atividade Física para Jovens durante a pandemia. Curitiba, Bagai, 2022. Flash, Mônica Cristina, Maciel, LFP, Dalegrave, I, J. Colette, C. Serignoni, LB, Duec, VP, Farias, G. O. Fole, A Rotina de Estudos de Atletas Estudantes durante a Formação Esportiva. Retos, N47, 2023. Gonzales, M.A. Lima, T. O papel do esporte na educação, uma perspectiva global. Londres, Routledge, 2023. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Anuário Estatístico do Brasil 2023. Rio de Janeiro, IBGE, 2023. Disponível em https://www.ibge.gov.br. Martins, C. Basquetebol e Educação, uma visão crítica. Florianópolis, Editora UFSC, 2021. Oliveira, Valdomiro de. Pedagogia do Esporte e Processos Formativos. Curitiba, Lapris, 2018. Paz, Roberto Rodrigues. Pedagogia do Esporte e da Iniciação ao Treinamento. São Paulo, Forte, 2019. Rocha, Adair José Pereira da. Educação, Trajetória e Basquetebol no Brasil, Curitiba, VAJP Rocha Editora, 2022. Rocha, Adair José Pereira da. Processo Adaptativo Bioecológico no Basquetebol Brasileiro. Curitiba, VAJP Rocha Editora, 2023. Rocha, Adair José Pereira da. Trajetória Esportiva e Educacional de Atletas de Basquetebol, um estudo na perspectiva bioecológica. 2025, Tese de Doutorado em Educação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2025. Silva, AR, Santos, J. P. Educação Física e Esporte, Abordagens Pedagógicas no Basquetebol. Curitiba, Lapris, 2022. Smith, J. Treinando Basquetebol Juvenil, um guia abrangente. Champaign, Human Kinetics, 2022. Souza, MTR, Gasperin, M. Rojas, VMC, Vageti, G. C. Oliveira, V. Esporte e Família relacionados ao desempenho acadêmico, uma revisão integrativa. Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, SPEMO, Curitiba, V6 e 13286, 2024. DOI, https://doi.org/10.47149/pemo.v6.13286. Gislaine Cristina. Educação Física, Esporte e Inclusão, Reflexões Contemporâneas. Curitiba, Lapris, 2020. Referências à Rede Internacional de Basquete Educativo, no Brasil um país continental, ou a aprendizagem baseada em jogos, IP15,
21 Avaliação e feedback, IP23B Basquetebol feminino, IP7 Basquetebol no Brasil, IP9 Boas práticas educativas, IP12, 32C Capacitação de treinadores, IP28, 29 Comunidade de aprendizagem, IP46 Cotrim Rojas, Vanessa, IP7, 10D Desenvolvimento de habilidades, IP17 Diversidade e inclusão, IP19 Educação pelo esporte, IP8 Estratégias pedagógicas, IP15, 25. Feedback, ver avaliação e feedback, formação de educadores, IP28 e 33 Futuro do basquetebol educativo, IP42 e 46H História do basquetebol, IP9 e inclusão no esporte, IP19 Intercâmbio de saberes, IP32 e 33M Metodologias de ensino, IP21 e 27 Michel Zamorano Cury, homenagem, IP3 e 4 Objetivos da RIB, IP6P Planejamento de treinos, IP15 Projetos e iniciativas, IP38R Realidade aumentada e inteligência artificial, IP7 Redes de colaboração, IP32 Respeito e disciplina, valores, IP6. Tecnologias no basquetebol, IP7, 22 Tendências e inovações, IP45.